Olá, gente querida. Hoje é o dia 4 de outubro, memória de São Francisco de Assis, o grande santo inspirador de tantas coisas bonitas na história da Igreja Católica. Casou com a irmã Pobreza, assumiu uma postura radical de defesa da vida, de defesa da natureza, propõe um caminho novo de solidariedade, de amor, de respeito, de inclusão. Quis e sonhou com um mundo novo, muito melhor do que aquele no qual ele estava inserido. Com Francisco também Clara se apaixonou pelo mesmo ideal e muitos outros jovens do seu tempo assumiram o caminho bonito do franciscanismo, da paz, da solidariedade, do respeito à vida, do casamento com a irmã Pobreza e com a natureza. Não é à toa que o Papa Francisco tomou este nome, Francisco, e tem buscado implementar reformas profundas na Igreja, inclusive na própria sociedade, propondo uma nova economia de Francisco e Clara, baseada na equidade, baseada na solidariedade, em caminhos novos que possam regular as relações entre as pessoas, entre as empresas e entre as nações. Nossos parabéns a todas as muitas congregações religiosas, a tantos movimentos que nasceram e nascem constantemente à luz do franciscanismo. O texto do Evangelho é muito propício e muito vinculado a essa lógica franciscana. O bom samaritano. Lucas 10, de 25 a 37. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei, como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente. Faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-se quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e o levou a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, a pergunta do mestre da lei é sobre a vida eterna, é sobre a felicidade, é sobre a vida plena de sentidos que já começa nessa etapa da história
mas que ultrapassa a história, para além da morte física e biológica. A vida ganha um sabor de eternidade, de plenitude, no tempo bom de Deus, depois da nossa morte. Aqui começa uma reflexão bonita sobre a imortalidade, sobre a ressurreição, sobre a recompensa depois da morte, por causa de uma vida marcada pela fidelidade. Na resposta, Jesus apela para a hermenêutica, para a interpretação da palavra de Deus. O que diz a palavra e tu como a lês? O grande problema não é somente o que diz a palavra de Deus, é como nós a lemos, com que óculos, com que chave de interpretação. E o mestre da lei já havia compreendido muito daquilo que Jesus propunha. Ele já compreendeu que os mandamentos da lei e toda a Bíblia Sagrada se resume no amor a Deus e no amor ao próximo. A grande pergunta, portanto, é: e quem é o meu próximo? Sobretudo a teologia deuteronomista do Antigo Testamento diz que o meu próximo é alguém que é do meu grupo, é alguém que é do meu partido, é alguém que é do meu clã, que é da minha família, que é da minha tribo, que é da minha região, é do meu povo. O grande perigo é exatamente barrar a ação do Espírito e não perceber que Jesus propõe a universalidade do amor, para além de todas estas fronteiras. Perguntando, então, quem é o seu próximo, Jesus aproveita para dar uma resposta muito interessante. Jesus cria uma parábola, uma história, a história de um homem que caiu nas mãos de assaltantes no caminho entre Jericó e Jerusalém. É um caminho estreito, mais ou menos de 42 quilômetros. Jerusalém está a 1.000 metros de altitude, aproximadamente, e Jericó está não somente numa planície, está na depressão do Jordão, na beira do rio Jordão, abaixo do nível do mar Mediterrâneo. É uma descida muito violenta. E em muitas ocasiões o caminho é muito estreito, praticamente só dava para passar alguém que estava a pé ou no seu jumento, na sua montaria ou no seu cavalo. Então é muito interessante que, ao percebermos que o homem está caído, ferido, jogado à beira do caminho, na verdade é como se ele estivesse estendido no caminho. Não há como passar pelo caminho praticamente sem perceber e sem quase passar por cima do corpo daquele homem caído. Passa um sacerdote, está descendo de Jerusalém a Jericó. Muito provavelmente ele tinha servido no templo durante alguns dias antes. Mesmo vindo do serviço no templo, ele passa adiante e não enxerga o irmão que está caído. Um levita também passa adiante e não enxerga o irmão que está caído. É preciso que um samaritano, praticamente considerado estrangeiro, considerado impuro, considerado gente de segunda categoria, com quem judeu não deveria se misturar. É este samaritano quem para e vai à procura daquele homem ferido e caído à beira do caminho. Na verdade, o samaritano bom é uma imagem do próprio Jesus Cristo. Jesus é o bom samaritano. Jesus é o estrangeiro que acolhe, que ama, que rompe todas as barreiras físicas, de gênero, barreiras étnicas. Por isso São Paulo pode dizer na carta aos Gálatas: não há mais judeu ou pagão, não há mais homem ou mulher, não há mais puro ou impuro, não há mais barreiras que prendam em esquemas que geram morte. As atitudes dos samaritanos são muito belas. Podemos resumi-las em 7 pontos. Primeiro, o verbo aproximar-se. Ele se aproxima. É a grande característica de quem quer cuidar da vida. Segundo, ele viu. Ele percebe a situação. Ele está em plena e profunda sintonia, de coração para coração, com aquele homem caído e ferido. Terceiro, e o mais importante, ele compadeceu-se. No seu coração, no seu íntimo, as entranhas como que se revolvem em
compaixão, sofrer com o outro. Splanchnisomai é o verbo grego, é a experiência como que de uma mãe, que nas suas entranhas ela se comove pelo sofrimento do filho. Mas a sua compaixão se traduz em atos concretos. Quarto, ele fez curativos com óleo e azeite. O azeite e o óleo servem tanto para limpar, como também é o primeiro alívio e o primeiro processo de cicatrização e cura. Quinto, colocou o homem ferido em seu próprio animal, em sua própria montaria. Sexto, ele o leva para uma pensão. E sétimo, ele paga toda a conta. Diante da pergunta de Jesus, quem é o próximo daquele que estava caído? Não há outra alternativa para o doutor da lei. Aquele que usou de misericórdia para com ele. A misericórdia é uma das grandes características da teologia lucana. Nós então somos convidados no dia de hoje, olhando para o testemunho bonito de São Francisco de Assis, sermos cada vez mais pessoas e comunidades misericordiosas, com compaixão como atitude e sentimento. Aliás, é muito mais do que um sentimento. É uma atitude profunda que gera uma mística, que gera hábitos, gera um jeito novo de compreender a vida. Mas que isso se traduza também em gestos concretos de defesa da vida e de cuidado com a vida. Um abraço a você. Que o Cristo, que é o verdadeiro bom samaritano, também nos inspire. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Recorde que a palavra aquece o coração, e a Eucaristia nos lança para a missão. Até amanhã.